Professor HP. De volta com a nossa aula, na aula passada, né? Passei uma vergonhazinha aí, tocando uma música para vocês, mas não tem problema se eu passar vergonha. Você aprendendo, para mim é o que vale, tá bom? Então espero que você tenha gostado da musiquinha, que você tenha gostado, tenha aprendido os conceitos direitinho. Vamos continuar agora, direto pro slide para ver o que a gente vai estudar. Administração do zero ao infinito, professor Eric Paiva. Viagem ao maravilhoso mundo da administração. Organograma e fluxograma. A gente tem que saber que organograma é diferente de fluxograma. Muitas vezes, né, pessoal, a gente vai para alguma apresentação e aí vê a pessoa colocando lá um organograma e dizendo aqui no fluxograma, ou então vai para a apresentação e vê lá a pessoa que colocou um fluxograma e dizendo aqui no organograma. Então, para que você não cometa esse erro e também acerte nas provas, né, você vai aprender agora a diferenciar o que é um organograma e o que é um fluxograma. O organograma ele mostra a estrutura da organização, como a organização está dividida, né, como estão seus órgãos ali. E o fluxograma ele mostra uma sequência de atividades, ele mostra um processo, como está um processo. É como se você fizesse um desenho do processo na realidade. Você faz o desenho lá do processo com algumas figurinhas, para que a pessoa que nunca viu o trabalho, nunca chegou, né, para trabalhar ou nunca viu, se ele der uma olhada no fluxograma, ele sabe como funciona o processo de trabalho ali naquele setor. Vamos ver isso com mais calma? Vamos lá. Slide. Parangarico Tirimihuaro. Indo aqui para o slide. Organograma é diferente de fluxograma. No organograma você vê a estrutura organizacional. Como a organização está dividida. Aqui tem a diretoria, certo? Abaixo da diretoria tem a gerência de RH, gerência comercial. Dentro da gerência de RH eu tenho o setor de recrutamento e seleção, setor de treinamento e desenvolvimento, setor de vendas. Já o fluxograma, ele mostra uma sequência de atividades, mostra um processo de trabalho. Eu coloquei aqui um bem simplificado para vocês, né? Que é o envio da apostila do professor para o curso. Então, início. Envio da apostila pelo professor. Aí tem uma decisão aqui. Formatação está certa? Se estiver, imprime. Se não estiver, formatar, aí depois vai para o imprimir, final do processo. Certo? Então eu sei que tem mais coisa, ainda tem que encadernar, fazer um monte de coisa. Aqui é simplificado para você. Início, envio da apostila pelo professor, formatação está correta. Se não estiver, vem para cá para formatar. Se estiver, já vai direto para imprimir. Depois de formatar, se não estiver, vai para o imprimir, final do processo. Beleza? Entendeu? Entendi, professor. Belezinha. Então, organograma mostra a estrutura. Fluxograma mostra um processo. Organograma, figura que demonstra graficamente como está disposta a estrutura da organização. Você não enxerga o funcionamento no organograma. Certo? Você só vê como está dividido. Diretoria, gerência de RH, gerência comercial, dentro da gerência de RH, novamente, setor de recrutamento e seleção, setor de treinamento e desenvolvimento, dentro da gerência comercial, setor de vendas. Você vê como estão dispostos os órgãos de uma organização. Organograma. Fluxograma, agora, é a representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho. E o que é um processo, professor? É uma sequência lógica de tarefas, uma sequência estruturada de atividades iniciadas com um input, tendo como fim uma saída ou output. Chavenato 2006. O que é que ele quis dizer com isso? Um processo, certo? Ele tem um input, entrada, ou input. Tem um processamento aqui, processamento, e tem uma saída ou output. Saída ou output. Certo? O exemplo do choquito lá que eu dei para vocês, né? Tem lá o leite condensado, caramelizado, flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. São os inputs, né? As entradas, as matérias-primas. Aí tem o processamento de todos esses ingredientes e a saída que é o choquito. Então, leite condensado caramelizado com flocos crocantes coberto com delicioso chocolate Nestlé é o choquito, que é o resultado, a saída ou o output. Muito bem, professor. Volta para o slide. Então está aqui novamente o fluxogramazinho.
Início, envio da apostila pelo professor. Se a formatação não estiver correta, vai vir para cá, para formatar, e depois vai imprimir, depois fim. Se a formatação estiver correta, já vai direto imprimir e finaliza. Certo? Ok, muito bem. Você já aprendeu, com toda certeza, a diferenciar o que é um fluxograma, né, do que é um organograma. Vamos continuar. Organizações e processos. As organizações, elas desempenham processos. Toda organização, ela desempenha processos. Nessa organização aqui, o GB, eu estou num processo de gravação de uma aula. Certo? Toda organização tem processos dentro dela sendo desenvolvidos. Você tem que saber disso. Se isso cair numa questão, você vai marcar como certo. Muito bem. E processo, mais um conceito, é uma série de etapas ordenadas que tem por objetivo fornecer um produto, um serviço ou uma informação. O choquito, leite condensado, caramelizado, flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé são as entradas. Tem um processamento e tem a saída, que é um produto, que é o choquito, o produto que eu vou vender. Então esse processo vai gerar um choquito, um produto, mas pode gerar um serviço ou uma informação também, tá? Um processo pode gerar produtos, serviços ou informações. Tipos de autoridade agora de Max Weber. Max Weber diz que existem 3 tipos de autoridade. A autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade racional legal. Pode ser chamado de autoridade, tipos de autoridade ou tipos de dominação. A tradicional está baseada em costumes, né, em tradições. A carismática nos traços pessoais do líder, que ele é admirado, né, pelos liderados. E a racional legal, ela tem a ver com formalidade na empresa. Tem a ver com o cargo que o indivíduo ocupa. Ele tem autoridade porque ele ocupa aquele cargo na empresa. Está baseada em normas, leis, regulamentos. Eu sou o chefe do departamento de RH. Eu tenho autoridade dentro da empresa porque eu ocupo este cargo de gerente de RH. Na hora que eu for demitido, eu perco essa autoridade. Vamos ver isso com mais detalhes, vendo como é que os teóricos tratam aqui no slide. Autoridade. Tipos de autoridade de Max Weber. Tradicional, carismática, burocrática. Vamos ver aqui o esqueminha que eu sempre trago para vocês com o que diz o autor, os autores, né, de administração. Tradicional, baseada em crenças, tradições, costumes sociais. O domínio patriarcal, por exemplo, do pai de família é baseado em costumes, né, na sociedade patriarcal, onde o pai é que manda na família. Carismática, baseada nas qualidades pessoais do líder, as características do líder. O líder é visto como um herói, um santo, um salvador, ou um exemplo de vida. Os liderados são considerados apóstolos, discípulos, fãs, né? Tá tendo muito isso com político hoje em dia, né? Então, exemplo, Jesus, Buda, Gandhi são lideranças carismáticas ou tipos de autoridade carismática. Burocrática ou racional legal agora. Formalizada em regras, estatutos ou leis de uma organização ou sociedade. Aqui a autoridade se dá devido ao cargo ocupado pelo indivíduo. É uma autoridade impessoal, certo? Que é baseada nas competências profissionais. Não é porque é meu amigo, não. É porque o cara tem competência. Na qual só há dominação dentro dos limites definidos para o cargo. Eu só sou chefe de RH dentro da organização. Saiu da organização, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Não sou chefe de ninguém. Ninguém tem que obedecer minhas ordens lá fora, não. Só dentro da organização. Exemplo, ocupantes de cargos de chefia em organizações privadas ou públicas. Né? Ocupou o cargo, está baseado em regramentos formais, que ele só vai ser seu chefe ali, só vai ter autoridade, só vai ter dominação sobre você dentro dos limites da organização e do que é descrito para o seu cargo. Agora a gente vai ver aqui, eu vou fazer um desenho de como se dá, né, a mudança, né, a alternância de autoridade. Quem assume se o outro sair? Vamos ver. Na autoridade tradicional. Tradicional. Vamos ver que a gente tem aqui um rei da Messejana, que é um bairro aqui de Fortaleza. Tem aqui o rei da Messejana. Ele é rei baseado nas tradições e costumes da Messejana. E ele tem 2 filhos. O mais velho e o mais novo.
Pela tradição, o mais velho é que substitui o rei caso o rei desapareça, né? Faleça, essas coisas. Então, vamos dizer que o mais novo aqui seja um cara totalmente responsável. Faz as coisas direitinho, tem inteligência, tem capacidade de liderar. E o mais velho aqui é fuleiragem. O cara só vive bebendo, dormindo pelas calçadas, tá nem aí pra nada, sabe de nada, nunca estudou. Se o rei entrar num buraco de minhoca aqui, num portal, e desaparecer, quem vai substituir o rei? Pelas tradições, é o mais velho, embora o outro seja bem mais capacitado. Mas como é autoridade tradicional, quem vai substituir o rei, caso ele tenha desaparecido num buraco de minhoca, é o filho mais velho. Esse vai ser o rei. Carismática. Eu tenho um líder aqui, certo? De uma seita. O líder de uma seita. De acordo com o carisma, né? Com as características pessoais. O pessoal acha que ele é um santo, certo? Os seguidores dele. Caso ele suma num buraco de minhoca também aqui, certo? Que diabo é buraco de minhoca, professor? Certo? É uma teoria que a pessoa entra num lado aqui para poder viajar no universo, como se eu dobrasse a folha de papel, a distância está aqui, dobrei a folha de papel, fica bem pequenininha. Você entra por aqui, sai por aqui, já está lá do outro lado do universo, certo? Então ele entrou no buraco de minhoca, tropeçou, caiu no buraco de minhoca, foi bater do outro lado do universo. Quem é que substitui esse daqui? Quem tiver carisma para isso. Às vezes nem tem, né? Alguém que consiga substituí-lo porque não tem tanto carisma, não é visto como um santo como esse daqui seria. E na autoridade burocrática, certo? Eu tenho aqui o gerente financeiro, aqui o gerentezinho financeiro, certo? Gerente financeiro. Vamos dizer que ele entrou lá no buraco de minhoca também, sumiu, desapareceu. Quem é que vai substituir esse daqui? Quem substitui? Quem tiver competência para o cargo. Competência profissional. Mérito para assumir o cargo. Competência. Então, esse vai assumir, de acordo com a autoridade burocrática. Isso, né? Aqui na teoria, né, pessoal? Às vezes acontece de assumir quem é mais amigo do dono da empresa, mas pela autoridade racional legal da teoria, assume quem tem competência profissional para o cargo. Ok? Não vá julgar de acordo com o que acontece na sua empresa, não. Você tem que julgar de acordo com a teoria aqui do teórico. Agora você viu como se dá a alternância aqui de poder dentro dos 3 tipos de autoridade ou de dominação de Weber, de Max Weber. Questões. O fluxograma é um instrumento adequado para representar graficamente a estrutura de uma organização e seus departamentos. É o fluxograma que faz isso aqui? Que representa graficamente a estrutura de uma empresa? Não, professor, é o organograma. Muito bem. O fluxograma mostra uma sequência de atividades, mostra como está sendo feito determinado processo. Voltando aqui, está errado, ele inverteu o conceito de fluxograma e organograma. Segunda questão. O organograma é a representação gráfica ideal das atividades de pessoas envolvidas na execução de um processo. Inverteu novamente, agora ele deu definição de fluxograma. Fluxograma é a representação gráfica ideal das atividades de pessoas envolvidas na execução de um processo passo a passo. Quem mostra o passo a passo de um processo é o fluxograma e não o organograma. Errada. Mais uma. Qual é o tipo de autoridade que tem seu apogeu com o modelo burocrático da organização? É reconhecido através da hierarquia. Max Weber, certo? É quem é o ideólogo, né? É o teórico da teoria da burocracia da organização. Está perguntando qual é o tipo de autoridade reconhecida através da hierarquia, que é a autoridade formal, aquela que está em leis, regras, regulamentos, né? Qual é essa? Qual é esse tipo de autoridade? Autoridade tradicional? Não, está baseada em costumes e tradições. Carismáticas? Não, está baseada nas características do líder. Autoridade racional legal? Aí sim, professor, letra C de casa. Autoridade contingencial e comportamental ele colocou aqui somente para cumprir tabela na questão. Nosso gabarito realmente letra C de casa. Mais uma. Denomina-se fluxograma o esquema gráfico que representa
os níveis hierárquicos de uma organização e as inter-relações entre suas unidades constitutivas ou seus departamentos. Ele está dizendo que denomina fluxograma o gráfico que representa os níveis organizacionais. É isso, pessoal? Não, professor. O gráfico que representa os níveis organizacionais aqui, nível estratégico, nível tático, nível operacional, é o organograma. Novamente inverteu. Tá vendo como eles gostam de confundir você? É o organograma. Errada. Próxima. No que se refere às teorias da administração, julgue o item a seguir. Conforme Max Weber, a autoridade tradicional é legitimada por costumes sociais, crenças e tradições. Olha aí que definição boa de autoridade tradicional. É isso mesmo? É corretíssima essa questão, né? Autoridade tradicional baseada em crenças e costumes, autoridade carismáticas baseadas nas características do líder e autoridade racional legal ou burocrática baseada no cargo que o indivíduo ocupa. Está centrado em leis, regulamentos, regras, tudo isso que está ali formalizado na empresa. Papéis dos administradores, agora para a gente finalizar isso aqui. Papéis dos administradores. Mintzberg indica que os administradores podem exercer 10 papéis, 10 diferentes papéis nas organizações. E ele divide esses papéis em 3 categorias ou grupos, certo? Conforme segue abaixo. Então tem 3 grupos de papéis, os interpessoais, grupo 1, os informacionais, grupo 2, e os decisórios, grupo 3, ou decisoriais também pode aparecer assim, né? Nos interpessoais eu tenho 3, nos informacionais mais 3, nos decisórios 4, que formam os 10 papéis dos administradores de Mintzberg. Grupo 1, interpessoais, representação ou símbolo. Líder, papel de líder. Contato ou elo ou elemento de ligação. Nos informacionais, monitor ou coletor de informações, disseminador de informações que vai disseminar internamente para a organização, porta-voz que vai levar as informações de dentro da organização para fora. Decisórios, eu tenho um empreendedor que é aquele que toma decisões para inovar, né, para melhorar a empresa. Solucionador de conflitos, que vai tomar decisões resolvendo conflitos e problemas que podem ocorrer na organização. Alocador de recursos, que vai tomar decisões dizendo onde cada recurso será aplicado. E o negociador, que vai negociar tanto internamente quanto externamente, tomando decisões em nome da empresa. Então são esses os papéis dos administradores que estão dentro desses 3 grupos. Vou voltar aqui para mim, pronto. A gente vai pensar juntos aqui agora para que você possa ter isso claro aí na sua mente. Basicamente é isso que você precisa saber, esses 10 papéis, dentro de quais grupos estão. Ter essa ideia do que cada papel é. E aí você faz as questões. Isso aqui cai muito na FGV. Outras bancas não cobram tanto os papéis dos administradores não, mas a gente vai ver aqui com calma para que você aprenda. Então aqui eu tenho 3 categorias, os papéis interpessoais, certo? Que significa relação entre pessoas físicas ou jurídicas, tem a ver com status, autoridade, liderança, representação, recepção e rede de contatos. Rede de contatos. Então aqui tem os 10 papéis. Representação e símbolo, líder, elemento ou elo de ligação, monitor e coletor, disseminador, porta-voz, empreendedor, solucionador de conflitos ou problemas, alocador de recursos e negociador. Os 10 papéis. A gente vai fazer igual a gente fazia, né, na educação infantil. A gente vai ligar cada um desses papéis à sua respectiva categoria. Papéis informacionais aqui. Vamos ver aqui o conceito também. Tem a ver com informação. Disseminação, coleta e produção de informações. Estabelece uma rede de informações. E os papéis decisórios, que é o terceiro grupo. É o terceiro aqui, né? Tá, é o 3 aqui. Envolve eventos e situações em que o administrador deve fazer uma escolha ou uma opção. Ou seja, tomar decisões. Vamos fazer agora a ligação, né, dos papéis à sua respectiva categoria. Representação ou símbolo é aquela pessoa que representa a organização. Você olha para ela, você já sabe que ela está representando a organização. Um exemplo disso aqui, Steve Jobs, né? Representa lá a Apple. Você olha para o Silvio Santos, você já vê o SBT, né? Oi! Você já sabe que ele representa um símbolo
do SBT, representação ou símbolo, está aqui dentro dos papéis interpessoais, certo? Então ele vai aqui representar a organização, representar a empresa. Líder é a capacidade de influenciar pessoas, também está aqui no interpessoais. Liderar, né? Influenciar pessoas. Elemento ou elo de ligação, ele vai fazer uma rede de contatos, tanto interna quanto externamente. Rede de contatos, vai fazer a ligação de um chefe com o seu subordinado ali mais distante, para que eles se juntem para fazer determinada tarefa. Né? Rede de contatos. Também externamente, tá? Pode fazer a ligação da empresa com outra empresa que ela queira fazer uma parceria, por exemplo. Informacionais agora. Eu tenho o monitor, coletor, que ele vai coletar informações. Por isso é informacional. O disseminador, que vai disseminar informações internamente, certo? Disseminar informações internamente dentro da organização. Eu tenho o porta-voz, que ele vai levar informações de dentro para fora da organização, levar informações para fora. Eu tenho o porta-voz da Presidência da República, ele vai levar informações da Presidência da República para você, certo? Porta-voz. Agora vamos para os decisórios. Empreendedor, ele toma decisões para inovar e melhorar a empresa. É assim que cai, tá? Solucionador de conflitos ou problemas, ele vai resolver conflitos, tomar decisões para resolver conflitos. Resolução de conflitos ou problemas. Alocador de recursos, vai tomar decisões onde os recursos vão ser investidos, por exemplo, recursos financeiros, se eu devo investir mais em marketing, se eu devo investir mais em pessoas. Então ele vai tomar decisões em relação à alocação de recursos. Tá bem intuitivo, né? E negociador vai tomar decisões em negociações, tanto internas quanto externas. Pronto. Preparei para vocês aqui, como sempre eu faço, o esqueminha, com isso tudo bem resumidinho para vocês. 10 papéis estão aqui, certo? Representação, líder, elemento, elo de ligação, monitor, coletor, disseminador, porta-voz, empreendedor, solucionador de conflitos, alocador de recursos, negociador. Os 3 aqui interpessoais, representação ou símbolo. Você olha para o Silvio Santos, você já vê ele representando o SBT. Oi! Você escuta a risada, você já sabe, é o Silvio Santos do SBT. Ele representa a organização. O líder influencia pessoas, também está dentro dos interpessoais. Elemento ou elo de ligação e faz uma rede de contatos, pode ser tanto interna entre colaboradores da empresa, quanto com empresas que a organização queira fazer parcerias. Monitor, coletor, coleta informações, por isso que é informacional, agora a gente já está nos informacionais. Disseminador, dissemina informações internamente, como eu falei para vocês. Porta-voz, leva informações para fora. Empreendedor, toma decisões, agora nos decisoriais, sobre inovação, adaptação e melhoria da organização. Solucionador de conflitos, resolve problemas e crises. Toma decisões para resolver esses problemas, né? Alocador de recursos, decide o destino de recursos. E o negociador vai negociar interna e externamente em nome da empresa. Muito bem. E agora tem uma tarefa de casa aqui para você, certo? Tarefa de casa, professor. Isso aqui, como é muito decoreba e é muito intuitivo essa parte dos 10 papéis, você tem que ler e tem que repetir. Por isso que eu falei várias vezes o nome dos papéis aqui, não é porque eu estou ficando doido, não. É porque eu quero que fique aí no seu juízo, certo? É para você ficar com isso aí tudo no seu juízo. E aí, então, o que é que você vai fazer de tarefa de casa? Você vai inverter o que eu fiz. Geralmente, todos os professores explicam isso aqui primeiro, dando as 3 categorias e das 3 categorias levando para os 10 papéis. Eu fiz o contrário. A gente analisou os 10 papéis e encaixou nas 3 categorias. O que é que você vai fazer de tarefa de casa? Você vai inverter. Você vai pegar as 3 categorias, botar para cá e levar para os 10 papéis do lado de lá. Beleza? Tarefa de casa. Faça. Escreva esse esqueminha no seu caderno, colocando bem direitinho, que aí vai ficar no seu juízo, você faz questões e pronto, fechou.
Aí acaba com tudo, porque se cair você não erra de jeito nenhum. Questão. Como eu disse, quem gosta disso aqui é quem? FGV. De onde é a questão? FGV 2022, CGU. Frederico é coordenador de tecnologia da informação em um importante órgão da administração pública. Recentemente, ele participou de uma das mais importantes conferências sobre inovações tecnológicas voltadas para o setor público. Sua participação tinha como objetivo buscar informações sobre novas tecnologias e analisar iniciativas de tecnologia da informação e comunicação, né, TIC, de outros órgãos, a fim de comparar com as práticas internas do órgão que ele trabalha. Então, o que é que ele foi fazer lá? Buscar informações. Ele foi coletar informações. E aí, qual é o papel que faz isso? Coletor ou monitor, que é a letra A. Ele colocou só monitor aqui, porque geralmente aparece assim, monitor ou coletor de informações. Elemento de ligação, ele faz uma rede de contatos. Porta-voz leva informações para fora da organização. Empreendedor toma decisões, né, para inovar na empresa, para melhorar a empresa. E símbolo é aquele que representa a empresa. O exemplo que eu dei para vocês foi o Silvio Santos, o Steve Jobs, né? Que você olha para o cara, você já associa a empresa. Ele é um símbolo da empresa, ele representa a empresa. Ok, professor. Parte dos conceitos iniciais a gente finalizou nessa aula, certo? Te viu desde o começo para cá. Considerações iniciais sobre a administração, conceito de administração, organização enquanto objeto de estudo da organização, dimensões de desempenho, eficiência, eficácia e efetividade, níveis organizacionais, habilidades do administrador, fez a relação dos níveis com as habilidades, conceitos importantes que você precisa saber para não cair em pegadinha de questão. Organograma versus fluxograma, você aprendeu a diferenciar, viu os tipos de autoridade de Max Weber e viu agora comigo os papéis dos administradores. Na próxima aula, a gente vai para as funções administrativas, as linhas gerais, né? Planejamento, organização, direção e controle, que é o processo administrativo. A gente vai ver as linhas gerais, que fazem parte delas, né? Reflita com o professor HP. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Se você decidiu, você já sabe o que quer da sua vida, não desista sob nenhum pretexto. Você estiver muito cansado, dê uma parada, dê uma descansada, mas volte. Não desista, porque muitas vezes o mundo tenta te dissuadir. Não desista daquilo que você quer, que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Quer passar no concurso? Eu estou aqui para te ajudar. Precisando de alguma coisa, pode me mandar um direct. E aqui a gente finaliza essa aula. Abraço.